Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo ou vendo isso aqui, a gente está começando um canal novo aí de comunicação de nós, do Coletivação, para você. A gente vai gravar isso, vai estar no YouTube, a gente vai fazer um podcast também. Eu sou Cristiane dos Santos, sou da Central de Movimentos Populares e também integro o Coletivação, que é um coletivo de ação dos movimentos populares aqui do DF. Algumas pessoas fazem parte disso, vocês vão ficar conhecendo aí no meio do processo. E hoje eu estou aqui gravando esse episódio especial de abertura aí com o companheiro do Coletivação, Afonso Magalhães. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Tudo bem, Afonso? Bom dia, Cristiane, companheira Cris. Eu sou integrante do Coletivação, sou presidente do PT Guará e também sou da coordenação, cuido da área de direitos humanos da Central de Movimentos Populares. E tenho uma militância na área internacionalista através do Comitê de Defesa da Revolução Cubana, CDR. Isso. Que bom, Afonso. Prazer estar aqui com você. A gente está gravando de dia, né? Mas algumas pessoas vão ouvir isso à noite, vão ver isso em outros horários e tal. A gente espera que você curta o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um episódio aí, um momento da história brasileira, que foi o Levante Militar de 1935, que hoje, no dia 27 de novembro, está fazendo 86 anos. Afonso, a gente pode fazer um negócio bem descontraído, um bate-papo, né? Então, eu queria que você começasse a me contar o que você sabe sobre essa data, como aconteceu e tal, e a gente vai junto desvendando essa história aí para quem está nos ouvindo. A ideia é que a gente faça vários episódios do nosso podcast e dos nossos vídeos do YouTube, falando sobre vários episódios históricos, sobre a conjuntura em geral, sobre vários temas. Se você que está ouvindo, você que está vendo a gente, tiver alguma ideia, quiser dar alguma sugestão de temas e tal, manda para a gente nos comentários, que a gente quer muito conversar com você. Vamos começar, Afonso? Então, queria que você contasse um pouco aí sobre esse levante militar e como aconteceu. Você pode começar? Isso. Preliminarmente, eu gostaria de falar que, para o Partido dos Trabalhadores e para a militância, os movimentos sindicais populares em geral, é muito importante conhecer esses episódios da nossa história, não simplesmente para conhecer por conhecer, mas para tirar conclusões, né, e trazer para a nossa etapa atual. Então, existe uma quantidade de temas, de fatos históricos que a gente pode estudar, assim, tentar entender, dialogar, né? Mas para tirar conclusões aplicáveis aos dias de hoje. Nós não vamos fazer nenhuma discussão acadêmica, escolástica, sobre fatos históricos. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. É muito importante para o PT, para a coletivação, tirar conclusões e aplicar para o momento que a gente vive, né? Para um momento de militância muito intenso que a gente vive nos dias atuais. Então, em 1935, a gente vivia um contexto histórico, né, muito efervescente, que começou, evidentemente, o divisor de águas é a Revolução Russa de 1917, que teve uma influência no mundo muito grande. Naquela época não tinha internet, né, mal tinha rádio, não tinha essa velocidade de comunicação que tem hoje. Estou dizendo velocidade, porque as informações chegavam, evidentemente. Às vezes demoravam um pouco mais. Hoje chega online, né? Mas, quando teve a Revolução de Outubro na Rússia, que é um antes e um depois na história, já havia uma influência muito grande, o crescimento do movimento operário, porque a Revolução Russa ela não aconteceu da noite para o dia, né? Veio todo um processo desde 1905. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em 1917, teve a primeira grande greve geral, né? Que se concentrou em São Paulo, principalmente, né?
e reuniu milhares de operários com apoio da população, né? Então foi uma greve bastante radicalizada que arrancou conquistas de reajuste salarial, de reposição salarial. Nós estamos falando de 1917. E logo... Qual era o setor que mais... Ali tinha muita indústria têxtil, né? Muita indústria têxtil, vários ramos de atividade, né? Já estavam se desenvolvendo, ainda incipientes, porque o Brasil era um país agrário, então é importante entender. Então, a classe operária era composta por camponeses recém-chegados às cidades e, muito interessante, de imigrantes, né? Principalmente italianos e espanhóis, que tinham uma politização, que traziam da Europa, né? De toda a luta do movimento operário europeu. Então, eram movimentos bastante radicalizados, não tinha uma doutrina, assim, um ideário assim, comunista, né? Eles eram comunistas no sentido amplo, mas eles eram anarquistas, né? O anarquismo e o anarcossindicalismo, que eram movimentos reivindicatórios, né? Então, tinha esse perfil. Então, em 1922, anos depois, tinha surgido o tenentismo, né? Que era um movimento com recorte nacionalista dentro das Forças Armadas. Tinha um recorte também contra a corrupção, contra as oligarquias, né, rurais, as oligarquias do café com leite que dominavam a política brasileira. Então, esse movimento surgiu a partir dos anos 20, dentro dos quartéis. Teve um primeiro levante forte de Copacabana, que foi sufocado rapidamente. Nesse mesmo ano, teve a Semana de Arte Moderna, que é um evento... Na época, não teve tanta importância. Foi um ano muito efervescente, né? Assim, na história brasileira. Quando alguém perguntar que época que você gostaria de voltar assim, na história do Brasil, esse é um ano interessante, né? 1922. A Semana de Arte Moderna não teve uma repercussão assim, na época assim, grande, mas entrou para a história, né? Por um movimento de mudanças estéticas, né? Na literatura, na poesia, nas artes plásticas. Então, aquilo aí, houve uma reverberação do processo revolucionário mundial no campo cultural também. Teve esse levante do Forte de Copacabana, o governo Arthur Bernardes assume e implantou um estado de sítio. O Arthur Bernardes governou o país 4 anos em estado de sítio, né? E no mesmo ano de 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, né? Na cidade de Niterói, comandado por Astrogildo Pereira, que era um jornalista. A composição do Partido Comunista Brasileiro era de egressos do anarquismo, eles não tinham uma formação marxista muito aprofundada. O Partido Comunista Brasileiro teve muita dificuldade até de se inserir na Terceira Internacional, né? Estavam meio de peixe fora d'água por falta de, não só de formação política de cada militante do partido, mas o processo ainda era muito incipiente aqui no Brasil. Em 1924, 2 anos depois, teve outro levante militar, né, puxado pelo que seria o tenentismo, né, como movimento amplo, e o foco desse movimento foi em São Paulo, né? Muitos oficiais assim, já com uma certa simpatia pelo marxismo, e esse movimento se expandiu para o Rio Grande do Sul, onde estava Luiz Carlos Prestes, que era capitão, né, do regimento lá, e desse movimento bastante radicalizado, assim, puxado pelos militares, era um movimento civil e militar também, mas puxado pelos militares, surgiu a Coluna Prestes, né? Que é um movimento importantíssimo na história do país. Então, peraí, eu queria que você me explicasse um pouco para quem está ouvindo quem era Prestes. Pois é, nós estamos fazendo ainda o preâmbulo. Nós vamos... Muito importante, né? Quem era Luiz Carlos Prestes na época? Ele era um tenente. Isso. Ele era um oficial, né, um jovem oficial. Nós estamos falando disso tudo, vamos chegar em 35, né, porque nós começamos falando de 35. Nós estamos em 1924, né? E Luiz Carlos Prestes era um oficial, um jovem oficial, né, que tinha uma formação assim positivista, uma pessoa, um companheiro uma formação muito sólida do ponto de vista moral, ético. E extremamente sensível, né, com a situação do país, né? Quer dizer, oficial militar que pensa, né? Que pensa o país, que é uma coisa que a gente não está acostumado hoje, né? Qual oficial militar né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que pensa o país do ponto de vista dos valores nacionais,
do desenvolvimento, da distribuição de renda, é uma coisa meio rara, assim. A gente sabe que existe, mas não aparece, ninguém vê, né? Mas naquela época se via muito, né? Luiz Carlos Prestes tinha uma liderança e ele se juntou a esses oficiais que estavam em São Paulo, Isidoro Lopes, Miguel Costa e tal, e daí o movimento não foi vitorioso, né? Quer dizer, em 22, o levante do Forte de Copacabana também não foi vitorioso, nem política, nem militarmente, né? Politicamente, a gente pode até dizer que deixou influência, mas militarmente foi derrotado. Em 24, também não foi vitorioso militarmente. Politicamente, estava avançando. E daí surgiu a Coluna Prestes, né? Coluna Prestes que caminhou pelo país, né? 25 mil quilômetros, né? Tem várias assim, histórias sobre a Coluna Prestes, inclusive algumas que a gente não sabe se é lenda, se é verdade, que eles teriam quase que cruzado com um bando de Lampião no Nordeste, e Lampião respeitava muito a Coluna Prestes, né? Então, foi uma coisa assim, havia uma relação de respeito, né? Eles chegaram perto de se cruzar, né? Passaram pelos mesmos lugares, a Coluna Prestes e Lampião. Então, depois de 4, 5 anos rodando o país, assim, sem ser derrotado militarmente e politicamente tendo muita influência, né? Inclusive em Brasília, a Coluna passou perto de Brasília, aí no Goiás. Tem vários movimentos, em Tocantins tem um movimento de homenagem à Coluna Prestes. Então, a Coluna Prestes, que defendia, né, um Brasil progressista do ponto de vista da justiça social, da soberania econômica, um país democrático, que não houvesse corrupção, que se desenvolvesse industrialmente. Tinha um programa, digamos assim, nacionalista burguês. A burguesia brasileira era muito incipiente, mas já era um avanço, né? E isso aí desembocou na Revolução de 30. Esse sim, é um marco muito importante da Revolução de 30, que todo mundo estuda, né? No ensino médio, né? E no ensino básico, fundamental, quando os jovens, as crianças começam a estudar história, tem que estudar a Revolução de 30. E a Revolução de 30 também é um antes e um depois importante na história do país. E o Prestes já tinha uma liderança muito grande, ele estava exilado, né? Foi para a Bolívia e depois foi para a Argentina. Ele poderia ter comandado a Revolução de 30, ele tinha autoridade para isso, mas ele relutou, não assumiu e deixou Getúlio Vargas nadar de braçada aí e comandar esse processo, que foi uma ruptura, né, com a República Velha. E a gente pode dizer que a Revolução de 30 foi a revolução, uma quase revolução burguesa no país, porque é uma revolução burguesa inacabada, né? Porque a questão do campo não foi resolvida, a reforma agrária. Foi uma transposição, né, de lideranças do campo para a cidade, não queriam mexer na estrutura latifundiária do Brasil, que é um problema que permanece hoje, né, sufocando o desenvolvimento econômico, que é o grande latifúndio no Brasil. Mas foi uma revolução progressista, enfim. Então, assim, os nervos da sociedade estavam expostos, né? Então, nós estamos chegando quase em 1935. Imagina que estamos chegando. E como foi uma revolução progressista, como toda revolução, o conceito de revolução é de avanço, né? Aí teve um movimento reacionário em São Paulo, né? Então, São Paulo tem isso também, né? Tem sempre uma disputa entre conservadores e progressistas, como em todo lugar, mas em São Paulo esse é acirrado. E o movimento de 32, chamado de Revolução Constitucionalista de 1932, foi um movimento reacionário que reagiu à Revolução de 30, para manter privilégio da República do Café com Leite, e esse movimento reacionário foi sufocado também, né? Então, o que estava acontecendo no mundo? O Prestes já tinha se filiado, já tinha se vinculado, né? Não se filiado, mas se vinculado ao movimento comunista internacional. O Partido Comunista aqui no Brasil tinha alguma desconfiança do Prestes, porque a origem militar, uma formação muito positivista, havia uma ciumeira, né? Porque a autoridade política do Luiz Carlos Prestes era muito maior do que o próprio Partido Comunista Brasileiro, que era um partido pequeno. Mas aí eis que se cria essa dificuldade de compreensão do papel das Forças Armadas é uma dificuldade que existe até hoje, né? A gente com certeza. Fazer um programa especial sobre isso, né? Exatamente. Nós temos que fazer uma discussão especial, porque o desenvolvimento da intervenção, do papel das Forças Armadas ao longo da história do país foi muito desigual, né? Desigual e combinado.
e muito mais desigual, né? Teve muito mais intervenções reacionárias, né? De quarteladas e tudo. Então, assim, os aspectos assim, desenvolvimentistas da intervenção das Forças Armadas, eles têm que ser também estudados, né? Para ver o potencial como um segmento importante da sociedade que a gente precisa entender e fazer política. Então, dentro das Forças Armadas, já tinha uma grande influência das ideias marxistas, né? Assim, em geral, e nacionalistas democráticos também, né? Desenvolvimentistas. E se criou um movimento, o próprio Partido Comunista estimulou a criação de um movimento mais amplo, aí nas vésperas de 1935, que chamava ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento cresceu assim vertiginosamente, tinha milhares de militantes assim, de filiados, né, de aficionados, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Foi um movimento de massa. Uma coisa nacional, do Brasil todo. Tinha quase 200 mil filiados à ANL, era muito maior que o PCB. Esses militares que estavam aí em 1924, estavam na direção do movimento, Miguel Costa, que era um general bastante avançado politicamente, estava aí. E esse movimento tinha uma hegemonia do Partido Comunista Brasileiro. E a orientação que vinha de Moscou já era uma orientação construída dentro do stalinismo, né? O Partido Comunista Soviético já tinha entrado numa crise muito grande, os trotskistas já tinham sido expulsos do Partido Comunista Soviético e, paralelamente ao processo interno de socialização forçada da terra, de uma repressão grande, né, promovido por uma política burocratizada, a nível internacional, a Terceira Internacional, que já era um arremedo de internacional, orientava aos partidos comunistas a fazer uma ofensiva. E como no Brasil os militares tinham uma grande influência marxista-leninista, mais do que a influência do marxismo era maior dentro dos quartéis do que dentro dos sindicatos, por exemplo, que eram muito incipientes ainda a intervenção do movimento sindical. Então, esse movimento de massa ele tinha uma hegemonia grande do Partido Comunista, uma influência grande nos quartéis. Então, a orientação era de promover ofensivas, assim, o chamado putsch, que eram assim, golpes, né? Então, isso aí, no Brasil, a avaliação é que, se fizesse isso, o movimento de massa sairia em apoio ao levante militar, né? Então, inclusive, dirigentes da Internacional vieram para cá, Olga Benário, que era uma alemã, estava radicada em Moscou, veio para cá. Ela veio como segurança do Prestes, aí se tornaram companheiros, né? Vieram de navio para o Brasil, e outros dirigentes, Rodolfo Giold, argentino, se deslocou para cá também. Então, era assim, era um trabalho de conspiração, mas sem um enraizamento estrutural, né? Mais forte, né? Mas que desse segurança de uma intervenção das massas nesse processo. Então, foi uma quartelada, digamos assim, um movimento de 35. Teve o terceiro RI aqui. Sim. Vamos fazer um corte aqui. Eu queria que você contasse aí para a gente o que aconteceu no dia 27 de novembro de 1935. Sim, essa data, que pejorativamente é chamada de intentona comunista pelos militares reacionários, né? Então, desde então, dia 27 de novembro, tem a ordem do dia falando desse episódio, onde eles pintam, assim, falam barbaridades, né, dos revoltosos, diz que oficiais foram mortos dormindo, né? Assassinado pelas costas. Então, essa mentirada toda, assim, que eles tentam, desde aquela época, nas ordens do dia, eles falam isso, né? Foi um levante. Fake news. Fake news. Foi um levante que teve o foco no terceiro RI, Regimento de Infantaria, no Rio de Janeiro, na URCA, lá em Pernambuco, em Recife, e lá em Natal, que durou 4 dias. 27 de novembro foi o último dia, ficou marcado, foi uma derrota militar, e politicamente também não foi vitorioso, né? Porque foi um movimento assim, isolado, e houve uma repressão muito grande, além dos militares que estavam à frente desse movimento, né? Luiz Carlos Prestes já estava fora do exército, estava clandestino. O filme Olga Benário, o livro do Fernando Moraes, né? E o filme mostram bem assim, que ele teve que ficar na clandestinidade, acabou sendo preso, né? Ficou preso até 1945, né? E o Getúlio Vargas assim, acabou fazendo uma inflexão para a direita, né?
e até implantando o Estado Novo, né, em 1937, o movimento fascista mesmo, né, que hoje a gente chama de neofascista, que eles não se assumem como fascistas, são neofascistas, mas na época o Plínio Salgado, né, que era um dirigente do Partido Integralista, do movimento integralista, também tentou crescer nesse processo aí, não conseguiu, evidentemente, mas o Getúlio Vargas ele deu uma guinada para a direita, e o braço direito dele da repressão era um militar chamado Filinto Miller, que veio lá da Coluna Prestes também, que era um militar bem reacionário também, que comandou a repressão, que não foi uma repressão só sobre os comunistas, né? Foi uma repressão sobre todo mundo que era crítico, né, ao Getúlio Vargas, ou que tinha alguma simpatia, né? Tivemos vários presos aí na Ilha Grande, Graciliano Ramos, né, vários intelectuais, então foi uma repressão muito grande, e o país entrou num processo, né, assim, interno, né, de dificuldade política muito grande para os setores progressistas até 1945, quando teve a anistia, né, política e tudo. Então, esse período, claro que teve um acontecimento mundial, sempre o mundo é muito importante entender, viu, Cris? É muito importante, porque a Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética, despertou, né, forças que estavam latentes aí, isso influenciou demais o Brasil também, né? A vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra, a Força Expedicionária Brasileira, que vários militares, né, assim, foram agrupados nos quartéis, serviço militar obrigatórios, oficiais, e o Brasil mandou uma força expedicionária, né, militares para os campos de batalha na Itália, e esses pracinhas, que a gente chama de pracinhas, né, que são os fabianos, né, tiveram também uma grande influência política, porque lutaram na Itália ao lado dos partisãs, que a maioria era do Partido Comunista Italiano. Então, inclusive, quando esses militares, a Força Expedicionária voltou para o Brasil, ela foi desmobilizada, e isso aí foi muito objeto de crítica também, né, ao governo, a Getúlio Vargas, porque não era para ter foi uma atitude política, né, desmobilizar esses militares, por causa da influência que eles traziam dos campos de batalha da luta contra o fascismo, o nazismo na Europa. Aí Prestes ficou, então, preso de 35 até 45. Ele ficou 10 anos preso, mas ele ainda tinha uma grande influência, né? Mesmo de dentro da cadeia, né? Ele cresceu politicamente nesses 10 anos, não é isso? Sim, ele já era o Cavaleiro da Esperança, né? Foi um apelido que foi dado, se não me engano, por Jorge Amado, né? Mas ele tinha uma grande influência política, o Partido Comunista cresceu muito. O Marighella dessa época aí, né? Tá passando o filme Marighella, que é um filme interessante também, né? Um belo trabalho do Wagner Moura, né? Que eu já tive a oportunidade de ver, assim. É um filme interessante desse ponto de vista, de entender um pouco da história. Marighella, ele foi deputado constituinte junto com Prestes. Prestes foi eleito senador. A performance do Partido Comunista na eleição de 1945, ela foi, assim, surpreendentemente, entre aspas, positiva, né? Muita gente surpreendeu, mas toda essa autoridade que vinha da vitória soviética, que despertou forças no mundo, a Revolução Chinesa, depois a Revolução Cubana, isso influenciou no Brasil. O Partido Comunista teve a oportunidade de ser... O Partido Comunista já era um partido de massa, um pequeno partido de massas aqui no Brasil, né? E claro que depois, com a Guerra Fria, o partido foi colocado na clandestinidade. Aqui foi o mandato dos parlamentares comunistas foi cassado, o mandato de Prestes. Então, Luiz Carlos Prestes realmente é um dirigente que passou a maior parte da sua vida ou na clandestinidade ou preso, né? Então, é uma figura histórica muitíssimo importante. E o Levante de 35, voltando aí ao nosso foco de discussão, ele ocorreu por uma falha de avaliação, assim, das condições objetivas do país. Por isso que houve essa derrota militar e política, porque a gente vê levantes militares aí que são, às vezes ocorre a derrota militar, mas politicamente, tipo o 4 de fevereiro na Venezuela, comandado por Hugo Chávez, né? Ele teve que recuar, foi derrotado militarmente, mas politicamente foi um movimento vitorioso graças à sabedoria dele, do Chávez, né?
que foi para a televisão e se comunicou com o povo. Uma das exigências dos revoltosos na Venezuela, divulgar o manifesto na televisão, e ele foi para a televisão falar que eles estavam recuando por enquanto. Ficou famoso isso aí. Por enquanto, estamos recuando. Então, em 1935 não houve essa oportunidade de comunicação com o povo, ficou um movimento muito militarista, sem respaldo político organizativo da população, embora houvesse uma simpatia, mas ficou por aí. E a rebordose disso aí foi muito forte, né? Daí que a gente pode considerar que foi um erro político o levante de 1935, fazendo uma conclusão assim, né? Então, para a gente terminar, porque já está dando nosso horário, eu queria fazer uma última pergunta para você e para a gente poder comentar um pouco o que a gente aprende com esse episódio, né? Assim, eu acho que tem Primeiro, a gente precisa fazer um corte nessa questão do militarismo, que a gente conversou já há minutos atrás. Tem que fazer um corte, porque naquele momento existiam vários militares assim muito preocupados com o nacionalismo e muito preocupados em proteger a pátria, né? em discutir a coisa da defesa do Brasil mesmo, né? E nesse meio existia ainda, mesmo com todas as indas e vindas dos regimes promovidos aí por Getúlio Vargas, existia também uma democracia das pessoas estarem conversando dentro dos quartéis sobre várias coisas progressistas ou não progressistas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, para a gente tirar algumas lições para agora e fazer um paralelo aí, né? Sobre essa questão da função das Forças Armadas no Brasil, em 1935, agora e tal. O que você acha? A discussão que ocorre na esquerda hoje no Brasil, e dentro do PT, principalmente, é uma discussão assim, muito voltada para a aparência dos fenômenos, né? Então, muitos companheiros olham as Forças Armadas assim, teve um trabalho de fazer a cabeça, né, dos militares, oficiais, né, de falsear a história. Então, os militares hoje têm toda a cabeça feita, o máximo que se consegue é militar, falar que defende a democracia no modelo dos Estados Unidos, por exemplo, né, que a gente vê desses generais aí, né? É claro que para chegar a general é um filtro, né? Então, eles vão botar sempre os mesmos. Mas isso não ocorre só nas Forças Armadas, isso ocorre em todas essas carreiras de elite. Para chegar na cúpula, aquele ali é um filtro, né? Às vezes chega um que houve um descuido, chegou lá num alto cargo e tal, e nas Forças Armadas é a mesma coisa. Para chegar a brigadeiro, almirante, a general, tem que ser ali, como se fala, da panela, né? Tem que pensar igual. Às vezes chega algum escapou e tal, e como nós vimos ao longo da história, nós tivemos generais aí que puxaram o movimento pela criação da Petrobras, né? Que são o general Horta Barbosa, o general Estilac Leal. Tivemos dissidentes do golpe de 64, como o general Antônio Carlos de Andrada Serpa e outros generais, alguns até, esses mais recentes eu conheci pessoalmente, Oller Bentes Monteiro, general Hugo de Abreu, todos racharam com o golpe de 64 e foram defender causas mais nacionalistas democráticas. Então, realmente, o Exército ele tem suas diferenças internas, as Forças Armadas, né? Isso, claro, que em 1935 era muito mais, em 1935, em 1945, era muito mais evidente, em 64. Então, o ódio que esses militares reacionários nutrem de quem defende ideias progressistas, não precisa ser comunista nem socialista, basta defender ideias progressistas, então recebe como resposta um ódio de classe muito grande dentro e fora das Forças Armadas. É bom lembrar que o golpe de 64 foi um golpe militar e civil, né? Os banqueiros estavam à frente, Magalhães Pinto, tinham vários empresários à frente do golpe, associados a esses generais reacionários que morriam de medo, né, das forças progressistas, do movimento sindical, que denunciavam, querem implantar uma república sindicalista aqui no Brasil, os comunistas, e até hoje, né, esse movimento bolsominion aí,
eles veem o fantasma do comunismo rondando tudo quanto é lugar, né? Parece que leram Marx, né? O fantasma do comunismo ronda a Europa, né, no Manifesto Comunista de 1848, então eles vivem repetindo isso aí. Eles não deixam de ter razão, porque realmente o capitalismo nessa crise, a influência sobre as camadas intelectuais, inclusive da alta oficialidade das Forças Armadas, acaba sendo muito grande. E hoje, o que é o capitalismo mundial na sua fase imperialista? Eles desconhecem os Estados nacionais. Desconhecendo os Estados nacionais, eles vão dizer para qual é o papel das Forças Armadas. Então, até do ponto de vista corporativo, o militar que reflete um pouco, que raciocina, é claro que ele vai chegar à conclusão de que esse processo, né, de desmonte dos Estados nacionais, que é defendido pela Banca Internacional, a política do imperialismo a nível mundial, isso vai se refletir na extinção das Forças Armadas. Qual é o papel das Forças Armadas? Se não tem Estado para defender, qual é o papel do Exército? Então, isso aí, evidentemente, vai ter influência. Então, esses que falam hoje em nome das Forças Armadas, o que representam? Representam um fracasso histórico. Então, eles estão aí no governo Bolsonaro, se locupletando, ganhando esse general que está à frente da Petrobras, aí o salário dele acumulado é mais de 200 mil por mês. Então, eles estão aí enfiando o pé na jaca. Patriotismo mesmo, não existe patriotismo nessas camadas, são camadas atrasadas que não representam a verdadeira história das Forças Armadas. Então, a gente tem que discutir isso aí a fundo, né? Nós temos que entender que essas carreiras de elite, elas realmente têm um comportamento conservador, mas na aparência, na essência, tem correntes aí que podem desenvolver papel muito mais avançado de defesa da soberania, defesa da história do Brasil, né? Defesa do Estado Nacional, defesa do patriotismo, né? Do direito do povo usufruir das riquezas do país, né? Justiça social, distribuição de renda, reforma agrária, todo esse ideário que vem lá dos anos 20, né? Que a Revolução de 30 não conseguiu acabar, evidentemente, que tem pendências do ponto de vista da mudança da estrutura do país, que as carreiras de elite do serviço público e militar têm a obrigação, né, o direito e o dever de se debruçar e de apontar saídas para o Brasil, que não é isso que está acontecendo hoje, né? Com privatização do pré-sal, da BR Distribuidora, etc., né? Entrega da Embraer, né? E todo o sistema de geração de energia no Brasil, a Eletrobras, que também foi autorizada a privatização, esse conluio entre a elite militar reacionária com deputados e parlamentares reacionários, isso aí precisa ser desmontado. É uma grande tarefa que a gente tem para o ano que vem, quando colocarmos Lula de novo na presidência da República. É isso. É isso, Afonso. Eu queria te agradecer muito por esse nosso lançamento, essa nossa estreia aí. Acho que o conteúdo que a gente discutiu aqui é um conteúdo que dá muito debate, então a gente espera que as pessoas interajam com a gente, que você que está ouvindo, você que está vendo a gente, escreva para a gente, manda sua dúvida, sua observação, para a gente poder aprender junto com você também. E eu queria agradecer a todo mundo e agradecer ao Afonso também por essa aula, né, Afonso? Obrigadão. E a gente vai junto, construindo aí a nossa revolução, que a gente possa amadurecer no processo e que a gente possa aprender juntos aí bastante, né? Obrigada e, estamos chamando todo mundo que está ouvindo e escutando, que está ouvindo e vendo esse nosso lançamento, para participar junto conosco do Coletivação. Então, curte a gente, compartilha, vamos junto construir um grande movimento para a gente aumentar a consciência social, a consciência de classe e mudar o DF e mudar o Brasil. Obrigada, gente. Boa noite, bom dia, seja a hora que você esteja ouvindo ou vendo a gente. Bom dia, boa noite. Tchau.